E cá estamos de regresso mais uma vez com o programa Consultório Espaço dedicado à sua saúde e bem-estar, como já sabe de cor. Já sabe que também pode participar. Este programa é feito a pensar em si. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar para participar aqui em direto. Nesta altura, oftalmologia é a especialidade que está em cima da mesa, mas pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Pode ver aqui a sua dúvida esclarecida, pode também partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho ou ainda opinião. E nós deixamos uma questão no ar. Quando é que devemos levar o nosso filho, os mais pequeninos, ao oftalmologista? É isso mesmo que vamos então descobrir nos próximos minutos com a nossa convidada, a doutora Mónica Loureiro, médica oftalmologista com diferenciação em oftalmologia pediátrica no grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia, a quem agradeço a presença. Sra. doutora, é um gosto recebê-la. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço o convite para estar aqui convosco e deixe-me, não posso perder esta oportunidade de elogiar o papel que programas como o consultório têm ao contribuir para melhorar a literacia em saúde dos portugueses. Muito obrigada, Sra. doutora, muito obrigada. Vamos continuar nesta missão, não é? Muito obrigada e muito obrigada também pelo seu contributo hoje. Sra. doutora, portanto, o ver é uma aprendizagem. Olha, é verdade. Embora quando nascemos o olho estruturalmente esteja bem formado, a visão, a função visual vai se desenvolvendo ao longo da vida. E o que é necessário para que haja uma boa aprendizagem visual? É necessário que o nosso cérebro receba dos nossos olhos imagens boas e de qualidade. Tal e qual como eu explico aos pais, nós não nascemos a falar, nós também não nascemos a andar, é preciso aprender. Também a visão é uma aprendizagem. Então, nas primeiras avaliações, o que nós vamos é procurar problemas, identificá-los de forma depois a tentar corrigi-los, que possam prejudicar a aquisição destas boas imagens e possa pôr em causa o normal desenvolvimento da visão. A primeiríssima vez que o olho é observado é pouco após o nascimento. Geralmente é feito até pelo pediatra, pela pesquisa de um reflexo, que se designa de reflexo vermelho do olho, com uma luzinha, com um oftalmoscópio, que é o aparelho próprio, faz incidir a luz no olho do bebê e o pediatra vai verificar se os meios estão transparentes, se não existem obstáculos à passagem da luz, nem à passagem das imagens, como por exemplo uma catarata congénita. Depois, existem alguns fatores de risco, como por exemplo uma história familiar de doença oftalmológica, uma prematuridade, um baixo peso ao nascer, ter uma doença sistémica que também possa ter envolvimento do olho, ou então na presença de qualquer suspeita, como por exemplo uma suspeita de estrabismo, ou o olho está vermelho, ou tem uma dificuldade em encarar a luz, um lacrimeio excessivo. Tudo isso são motivos para trazerem as crianças ao oftalmologista, independentemente da idade. Mas mais ainda importante que isso, digamos assim, existem alturas em que, sem suspeitas, sem sinais ou sem sintomas, é importante haver uma avaliação. Vamos chamar das idades-chave. E serão entre os 2 e os 3 anos, e depois ali próximo dos 5 anos, próximo do ingresso da primária. Nestas fases, os erros refrativos não corrigidos, que são o quê? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, ou, por exemplo, um desalinhamento dos olhos, que é designado de estrabismo, são os principais problemas que podem pôr em causa essa aprendizagem visual. Essas são as maiores preocupações desta faixa etária. Podem conduzir à ambliopia, ou um olho preguiçoso. E o que é o olho preguiçoso? Ambliopia. A ambliopia é uma condição em que a visão é inferior ao normal, é inferior ao que é esperado para aquela faixa etária, ainda que o olho aparente ser normal. E isso acontece porque quando ao nosso cérebro chegam imagens menos nítidas, ele vai suprimi-las. Repare, isto é só verdade para as crianças. Quando temos um olho bom, produz boas imagens, e o outro que não, o cérebro não vai conseguir juntá-las. São diferentes. Vai ter que como anular a imagem de menor qualidade. E isto é importante porque esta condição, se não for detectada atempadamente, geralmente até aos 7 anos, ela vai se tornar irreversível. E depois vamos ter adultos que vão ter uma fraca visão do olho. Aliás, a ambliopia é a principal causa de perda de visão monocular entre os 20 e os 70 anos. Pois isso já não é corrigido. Temos uma janela de oportunidade para detectar e tratar estes meninos. E como é que se trata? Mas é algo que passa despercebido por pais e educadores também. Nós no dia-a-dia vivemos com os 2 olhos abertos e a própria criança não se apercebe que um dos olhos vê mal e o outro não. E muito menos consegue explicar, não é? Como é que se trata, então? Então, o tratamento passa frequentemente por uso de óculos. Mesmo quando está associado a um estrabismo, como a maior parte dos estrabismos tem subjacente um erro refrativo, também passa por usar óculos.
Para além disso, nós vamos penalizar o olho bom, vamos chamar assim, vamos tapar, geralmente o que se usa é um penso oclusivo, o olho melhor. Podemos também usar umas gotas e fazer uma penalização farmacológica, isso é possível, mas o objetivo é o mesmo, é estimular sensorialmente o olho preguiçoso, como que obrigá-lo a ver, fazer esta estimulação. E aqui tem uma palavra para os pais, se me deixar dar, porque o sucesso deste tratamento depende muito da colaboração dos pais. Repare, nós estamos a tapar um olho de uma criança que não vai gostar de tapar o olho, estamos a tapar ainda por cima o olho preferido daquela criança. Então é preciso motivar os pais para a tarefa difícil que vão ter. É preciso explicar aos pais que é muito bom crescer com uma boa visão nos 2 olhos, porque é isso que vai fazer com que a criança descubra o mundo em 3 dimensões. O mundo é tridimensional, até para mais tarde não ter limitações, por exemplo, do foro profissional, porque aquela criança pode vir a querer conduzir caminhões, ou pode querer pilotar aviões, ou pode até querer ser cirurgiã. Outra coisinha que eu também costumo explicar no meu consultório aos pais é que, atenção, nós vamos prescrever uns óculos, mas é provável que a criança não vá pedir os óculos. Porque senão depois dizem-me, doutora, eu acabei por não colocar porque ele nem sentia necessidade. Pois, quando temos crianças que vêm mal dos 2 olhos, elas põem os óculos, é todo mundo novo. Claro. Os pais têm a vida facilitada. As crianças muitas vezes, de manhã, colocam logo os óculos. Nos meninos ambliopes, lá está, como a condição é unilateral, eles não se apercebem que vêm mal. É preciso também os pais irem lembrando. Por isso é que também são os que passam despercebidos. Mas estes casos são diagnosticados no rastreio que está implementado ou, de facto, é preciso marcar e estar mais atento a uma consulta para serem identificados? O rastreio é sempre uma mais-valia. Sem dúvida. E essa zona do norte, que é a minha realidade, a nossa realidade, ele está bem implementado. E não sendo uma consulta, ele propõe-se detectar erros refrativos importantes. E porquê que eu coloco aqui importantes? Porque um rastreio sem alterações não significa que não hajam erros refrativos, mas que estarão dentro de uns limites que não vão pôr em causa a tal aprendizagem visual. E esses limites vão variar, por exemplo, com o tipo de erro que é detectado, o erro refrativo que é detectado no rastreio. Nós podemos ser mais tolerantes com os meninos míopes do que com os meninos com astigmatismo. Porquê? Porque pelo menos os míopes vêm bem ao perto e, portanto, é uma condição que não vai induzir tão facilmente a ambliopia. E depois somos pouquíssimo tolerantes quando temos assimetrias. Um olho que vê muito melhor que o outro, já sabemos que isto tendencialmente vai fazer com que o olho que vê mal se torne preguiçoso e amblíope. E também depende desses limites da idade que o rastreio está a ser feito, da faixa etária que o rastreio está a avaliar. Porque as nossas necessidades visuais vão variar à medida que vamos crescendo. Claro. Ora, quando nós nascemos, o que é importante? É ver a nossa mãe. E depois vamos crescendo e vamos interagindo com o meio, e é preciso ver os brinquedos, e é preciso ver os pares, e é preciso ver a televisão. E depois, quando chegamos à primária, aí o mundo expande e é preciso ver o quadro que está no fundo da sala. Então, é normal que, à medida que as crianças vão crescendo, as necessidades visuais também vão crescendo, e nós, oftalmologistas e os próprios rastreios, vamos tornando os limites mais estreitos. Os erros refrativos que permitimos são menores. O rastreio ainda permite detectar possíveis estrabismos, desalinhamento dos olhos ou possíveis obstáculos à passagem da luz. Na consulta, eu acho que primeiro é preciso desmistificar que para ir ao oftalmologista é preciso falar. Não é. Nós estamos habituados a avaliar crianças em qualquer idade. Bem, então, a primeira mensagem para os pais: venham tranquilos. Os oftalmologistas pediátricos, de facto, são habituados a trabalhar com crianças. E há formas e técnicas para que as crianças colaborem? Nós adaptamos o exame a cada faixa etária. Claro. Nós adaptamos até ao perfil daquela criança que está aí. Não sei se depois podemos ter a oportunidade de passar um pequeno vídeo que eu trouxe com etapas da própria consulta, para os pais verem que nós tentamos fazê-lo de uma forma lúdica, ainda concentrados num objetivo. E como é que é feita essa adaptação à faixa etária? Portanto, queremos que as crianças colaborem, não é? Com esse exame. Exatamente. Às vezes são os pais que complicam mais o processo e se calhar as crianças estão mais à vontade. Sim. Muitas vezes os pais, por bem, não é? Tentam interagir. Claro. Diz o que é que está ali. Olha, é aquilo que tens em casa. O objetivo não é que eles adivinhem, não é? Tem que estar tranquilos. Às vezes nós até só ligamos o projetor para ver o comportamento visual. Nós até não queremos que a criança esteja a dizer o que está ao fundo. Vamos avaliando de forma indireta. E depois também trabalhamos em equipa, trabalhamos com técnicos de ortótica, geralmente fazemos então uma pré-consulta. Não sei se depois dá para pôr as imagens para... Mas que estamos aqui com um problema e não conseguimos partilhar o vídeo e as imagens. Mas estamos a tentar. Mas brevemente, só para a pessoa que chega ao serviço de oftalmologia, até nunca foi com a criança ao oftalmologista, saber o que é que a espera.
vai inicialmente ter uma pré-consulta, um gabinete diferente com um técnico de ortótica, nós trabalhamos em equipa, a oftalmologia é maravilhoso, e nessa pré-consulta, chamamos assim, vai haver uma avaliação com um autorrefratómetro. Pode ser um aparelho muito giro, portátil, com umas luzinhas e uns sons para aqueles mais pequeninos, que o objetivo é só fixar, ok? A criança só tem que estar livre a fixar e vamos fazendo umas medições. Geralmente, a partir dos 2 anos, eles até são capazes de ir para um autorrefratómetro comum, fazer essas avaliações. Nos maiorzinhos, nós até tiramos uma fotografia do fundo ocular, também para ver as estruturas internas, o retina, o nervo óptico, que é uma retinografia, e depois, realmente, então, vamos para o gabinete médico propriamente dito, vamos ver as acuidades visuais, quantificar o que é que a criança vê. Nos mais pequeninos, nós colocamos imagens, pedimos para nomear algumas figuras. Ali, antes da primária, pedimos para fazer uma orientação dos E's. Temos um E projetado, temos um E, por exemplo, na mãozinha, uma cartolina que se faz de forma fácil com uma cartolina preta, e a criança vai orientando consoante aquilo que vê. Muitas já sabem os números e depois da primária já sentem à vontade e vão dizendo as letras. Depois, muito importante, porque ver não é só realmente ver em frente, é ver a capacidade de ver 3 dimensões, avaliar a binocularidade. Também temos testes que nos vão dizer se aquela criança tem a capacidade de ver em profundidade. Também adaptados a cada faixa etária. Uns mais simples, outros que até já colocam uns óculos 3D, que eles até gostam e colaboram, porque é giro. Depois vemos o alinhamento dos olhos, vemos se os olhos se movimentam bem e a maior parte das crianças até é capaz de colocar depois a cabecinha na lâmpada de fenda, que é aquilo que os adultos conhecem, e avaliamos os segmentos anterior, o segmento posterior. Outra coisa muito importante é a capacidade de ver cores, também faz parte da oftalmologia, para detectarmos daltonismos, por exemplo, que vão ser importantes no ingresso da primária. Avaliar a capacidade que as crianças têm de convergir. O que é convergência? É dirigir os olhos em direção ao nariz para conseguir focar as coisas de proximidade. Meninos com insuficiência de convergência depois poderão ter dificuldade na leitura. São tudo coisas que nós avaliamos de uma forma lúdica e se me perguntar, são sempre estas etapas que faz na consulta. Pois não são. Claro. Porque eles não são adultos em miniatura e às vezes não é bem por esta ordem e é pela ordem que eles vão dando feedback e nós vamos acompanhando. Exatamente, acompanhando a criança. Alguns sinais e sintomas são possíveis identificar precisamente na altura da escola, não é? Sim, os professores são nossos aliados. Exatamente. Sem dúvida. Uma criança que tem dificuldade em aprender ou a escrever, por exemplo, isso pode ser um sinal de um problema de visão, não é? Importante, Alexandra. De facto, como eu disse anteriormente, quando chegamos à primária, o mundo de repente expande, não é? As necessidades visuais aumentam, é preciso ver o quadro que está lá no fundo e ainda por cima esse quadro agora é interativo e vai oferecer menos contraste. É mais exigente do ponto de vista visual do que, por exemplo, quando tínhamos quadros pretos e escrevíamos a branco. Para além disso, um quarto, 25%, cerca de 25% das crianças em idade escolar têm alterações oftalmológicas e podem ver mal. E muitas não se queixam. Muitas não se queixam. Às vezes até surpreendem os pais. Porquê? Porque se adaptam, porque são resilientes, porque não sabem que vem mal, até porque nunca viram melhor, ou porque vem apenas mal de um olho novamente e vivem com os 2 olhos abertos e não sabem. Muitas têm erros refrativos que até são importantes, como a hipermetropia, mas com aquele mecanismo de acomodação, que elas têm um músculo que é muito flexível. Olha, aquele músculo que vai ficando menos flexível à medida que vamos envelhecendo e aos 40 anos temos que esticar a mão para conseguir ler as pequeninas, pois nas crianças esse mecanismo é altamente eficaz e faz com que crianças com erros refrativos até consigam ver, mas com um esforço acomodativo que não é ideal. Então é preciso ter atenção a esses pequenos sinais que muitas vezes são os professores que nos dizem e os pais mencionam isso. Por exemplo, a criança que é desatenta, é requieta, pede-se para aproximar do quadro, dá erros a copiar, tem dificuldade na leitura, semicerra os olhos, tem dores de cabeça. São tudo alguns sinais. E da mesma forma que acho que posso dizer que nós próprios também podemos ser parceiros das escolas, porque nós podemos dizer que meninos, nem todos os meninos que nós colocamos óculos precisam de ir para a parte da frente da sala, mas alguns, mesmo com óculos, irão precisar. E nós temos essa informação que podemos partilhar com os professores. Temos alguns meninos que têm doenças que vão trabalhar melhor se tiverem uma boa luz. E outros têm outras doenças que estão mais confortáveis com menos luz. Ou que precisam de mais contraste, ou que beneficiam de um tipo de letra e um tamanho de letra diferente. Portanto, acho que podemos ser uma parceria. E mesmo também acontece na consulta os pais dizerem que vêm por indicação dos próprios educadores, ainda antes da primária. Exatamente. Tipo, o menino que tem atraso da fala, o menino que tem atraso a adquirir competências motoras ou da coordenação olho-mão.
ou até tem dificuldade na socialização. Esse menino pode ver mal, ok? A visão, é claro que eu sou oftalmologista e se calhar sou tendenciosa, mas a visão é o sentido que mais informação traz à criança. É o sentido que vai dar sentido e que vai integrar os outros sentidos. E ele é importante até para o desenvolvimento global. Às vezes, isto são experiências reais de consulta. Colocar óculos no menino pequeno, por exemplo, 3 anos, e na consulta subsequente o pai até diz, ele está a falar melhor, olha, até está mais desinibido, e agora até está destemido, olha, sobe e desce escadas sem a mão. Isto é muito importante. Os pais, educadores, professores, grandes aliados dos médicos oftalmologistas. Eu só posso agradecer a sua presença por estas dicas incríveis que nos deixou a nós pais e por aí fora também, nomeadamente este cuidado que os educadores devem ter. E fala com tanta paixão pelo seu trabalho, Sra. Doutora, que eu acho que vale muito a pena conhecer o trabalho que o Grupo Trofa Saúde desenvolve nesta especialidade, graças a uma equipa diferenciada. Conhece bem, não é? Vamos a isso então, vamos a isso. O Serviço de Oftalmologia é um serviço multidisciplinar que compreende forçosamente médicos oftalmologistas diferenciados em diferentes áreas, técnicos de ortopedistas, gestoras de cliente e os nossos assistentes operacionais. Praticamente desde a nascença que nós já conseguimos avaliar as crianças e essas primeiras consultas acabam por ser muitas vezes as mais importantes na vida de qualquer pessoa. A oftalmologia é uma área transversal a todas as idades, mas eu diria, se calhar de forma suspeita, que uma das áreas mais importantes é a oftalmologia pediátrica. Porque ao contrário do que as pessoas possam acreditar, nós não nascemos a ver. O ver é uma aprendizagem, mas não nascemos a falar, nem nascemos a andar. E essa aprendizagem que corresponde ao desenvolvimento visual só se faz de forma saudável se detectarem precocemente problemas ou fatores de risco que possam fazer com que a criança não se desenvolva no seu potencial máximo. Nós conseguimos avaliar crianças em qualquer faixa etária, desde os bebés, possuímos até um aparelho que é o Plus Optics que nos ajuda e que no fundo complementa o resto da avaliação médica, e também dizer que existem sobretudo 2 idades-chave nesta altura do desenvolvimento que as crianças devem vir, mesmo que não exista qualquer tipo de suspeita ou qualquer tipo de sintoma, entre os 2 e os 3 anos e entre os 5 e os 6 anos. É feita uma primeira avaliação, um primeiro rastreio, com autorrefratómetro, com Plus Optics. Nas crianças mais colaborantes conseguimos fazer fotografias do fundo ocular e depois ela é encaminhada então para o gabinete propriamente dita, onde é medida a função visual, através da acuidade visual, a capacidade que a criança tem de ver ao longe, de ver ao perto, mas também a capacidade da criança ver em 3 dimensões. O cliente vem a uma consulta de oftalmologia, portanto realiza todos os exames necessários numa consulta com os técnicos, não é? Faz os exames necessários para detectar o problema. De seguida vai ao médico que analisa os exames, fala com o cliente e explica se tem ou não indicação cirúrgica. Tendo a indicação cirúrgica, o cliente é imediatamente encaminhado para mim, que sou a gestora de clientes de oftalmologia, para depois daí então tratar de todo o processo burocrático associado à marcação da cirurgia. O acompanhamento é desde a marcação da consulta até à última consulta de acompanhamento de pós-operatório, pode ser 1 mês depois da cirurgia e muitas vezes até 6 meses após. Como coordenador deste serviço, e sendo a minha área de especialidade a cirurgia de catarata e cirurgia a laser, para miopia e astigmatismo, somos uma referência a nível internacional neste nível cirúrgico, contamos com a tecnologia mais avançada, os meios de diagnóstico mais sofisticados, de forma a termos os resultados mais perfeitos e com segurança e conforto para os nossos doentes. No entanto, não seria suficiente se não tivéssemos também a experiência da nossa equipa, que, em conjunto com a tecnologia, nos permite oferecer esta qualidade de resultados. Estamos a falar de cirurgias que, apesar de muito importantes e muito rigorosas, são cirurgias de ambulatório. O doente vem ao hospital numa tarde e pode-se ir embora na mesma tarde. A cirurgia em si demora aproximadamente 5 a 10 minutos, se bem que o doente passa cá no hospital 3 a 4 horas, o que for preciso para garantirmos o conforto e a segurança. Os exames que tivermos que repetir, repetimos quantas vezes forem necessárias, mas é uma cirurgia de ambulatório que para o doente é bastante confortável, porque inclusive é uma cirurgia que nós fazemos com anestesia local e sem que o doente sinta dores ou desconforto.
Portanto, conforto, cuidado e, como falamos há pouco também, uma atenção grande aos pais. Quais são, muito rapidamente, Sra. Doutora, para terminar, as maiores dúvidas que os pais têm em todo este processo? É uma consulta com bastantes dúvidas, que os pais são cada vez mais informados, ainda bem. Talvez aquilo que mais me perguntam é, tem mesmo que pôr gotas para fazer a observação do olho? Pois na oftalmologia pediátrica, muitas vezes a avaliação requer colocar umas gotas. E de forma muito simplista, o objetivo dessas gotas é, por um lado, fazer midríase, dilatar a pupila, para conseguirmos ver melhor lá para dentro, e por outro lado, fazer uma cicloplegia, que é relaxar o músculo ciliar, que é responsável por fazer com que a curvatura de uma lente natural do olho, que é o cristalino, consiga mudar rapidamente para focar. E graças a esse músculo, as crianças, até falamos já aqui um bocadinho da acomodação, conseguem mudar a potência do seu olho. Então, para nós sabermos a refração precisa e exata, muitas vezes também recorremos a essas gotas. E, portanto, quando o médico oftalmologista as propõe, podem ficar tranquilos, é porque ela é mesmo necessária. Outra dúvida muito frequente, mas isso dava-se cá pano para mangas, era sobre a utilização dos ecrãs. Eles tentam sempre arranjar em nós um aliado para conseguirem colocar limites. E muitas vezes procuram um número-chave, quantas horas, e esse número-chave, esse número mágico, na verdade, não existe. Os estudos não nos dizem quais são as horas que são seguras. Nós muitas vezes fazemos uma recomendação baseada numa regra que é a regra dos 20-20, que nos diz que a cada 20 minutos devemos deixar os ecrãs e olhar para um objeto distante, 20 feet, que será cerca de 6 metros, e tentamos recomendar por aí e alertamos para os efeitos, nomeadamente na superfície ocular, que são meninos que ficam com o olho muito seco, muitos até desenvolvem um tique, isto tem sido uma coisa frequente agora na consulta, e que na verdade não é um tique, tem a ver com esta alteração da lubrificação, da renovação da lágrima, alteração da superfície ocular, e que pode ser induzida pelos ecrãs. Dessa forma também tranquilizamos os pais que nos estão a acompanhar. Muito obrigada, Sra. Doutora, por esta explicação. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Doutora Mónica Loureiro, médica oftalmologista no grupo Trofa Saúde. Já sabe, pode participar, 22508-3297 ou o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.